Boa noite a todos. Eu sou a professora Kátia, vou fazer a abertura desse webinar. Nós temos a honra de ter hoje o professor doutor Marcos Maia, que é professor universitário e consultor da área de logística e transportes, diretor da FATEC Bragança Paulista, jornalista Almair Fagundes de Oliveira, avaliador dos cursos superiores de graduação, graduação tecnológica e de instituições de ensino superior pelo INEP-MEC, membro fundador do Grupo de Excelência Cadeias Produtivas e Logística Empresarial do CRA São Paulo, consultor especialista do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, doutor e mestre em administração, graduado em administração, logística, engenharia de produção, gestão pública e em ciências econômicas, e tem formação pedagógica em matemática e pós-graduação em logística e gestão pública. Professor Marcos Maia, agora é com o senhor. Muito obrigada pela sua presença. Kátia, muito obrigado. Só tenho a agradecer a oportunidade. Aproveito e faço alguns agradecimentos. Agradeço também ao professor Claudinei Costa, a professora Vânia Costa, ao professor Clemente, ao Sávio Aravante, que me indicou para estar participando desse evento. Muito me honra, realmente, estar aqui falando com vocês. E agradeço também a Vanice, que também me auxiliou nesse sentido. E, principalmente, o grupo educacional, né, INEC, as faculdades paulistanas. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que a gente sabe e tem a função de divulgar. É uma coisa que eu sempre aprendi no transcorrer da minha carreira acadêmica e profissional, que o conhecimento a gente nunca perde. O conhecimento você acaba compartilhando e trocando conhecimento. Então, você adquire conhecimento e você não perde aquele conhecimento que você tem. Você simplesmente recicla. Então, pessoal, essa noite nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a pandemia e qual é o perfil que hoje as empresas vão exigir dentro da pandemia e na pós-pandemia também. Então, vamos abordar esses tópicos, esses assuntos, a importância da formação, da especialização do profissional, que são necessidades que o mercado hoje exige de todos nós. Então, durante a apresentação, se tiver alguma pergunta, alguma indagação, a Kátia vai estar me auxiliando, vai estar me ajudando nesse sentido. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. Bom, pessoal, falando um pouquinho, né, de toda essa situação que todos nós nos encontramos. Quando que nós imaginávamos que estaríamos fazendo uma apresentação, um webinar, uma palestra, alguma coisa de forma virtual? Todos nós tivemos que nos adaptar. Quando surgiu a pandemia, a OMS ela foi informada desse vírus que não tinha nenhum nome ainda definido. E para a gente ter uma ideia que somente em janeiro de 2020 que foi publicado um tweet até da OMS, Organização Mundial da Saúde, dizendo que tinha uma pneumonia, uma doença que estava sendo desenvolvida numa cidade na China. E os Estados Unidos, dentro disso também, os Estados Unidos teve conhecimento disso em janeiro desse ano, mas somente em março é que ele começou a ter os procedimentos necessários para realmente conter ou controlar tudo isso. Isso é um novo cenário, né, pessoal, que foi definido como pandemia a partir de março. E dentro dessa realidade, pessoal, são números que nos assustam. Hoje, nós temos já dentro somente aqui de São Paulo, hoje, no Brasil, vamos dizer assim, no Brasil, 145 mil mortes. Então, o mundo inteiro já chegou, há uns 2, 3 dias, a marca de 1 milhão de mortes em razão dessa pandemia. Então, dentro disso, pessoal, quais são os procedimentos, as preocupações? A Unicef, ela tem por premissa dizer que as escolas devem ser prioridade, que as escolas devem voltar a funcionar, senão elas vão trazer perdas para as nossas crianças e tudo. Mas a gente já viu alguns casos na Europa e até mesmo aqui no Brasil, retorno de algumas atividades e que tiveram que ser suspensas novamente, porque é uma situação difícil de se controlar, uma doença ainda que não se tem cura, até que surja uma vacina com todos os protocolos e que possa atender às necessidades realmente da população, é tudo novo. Então, em meio a toda essa pandemia, pessoal, se a gente for analisar, muitas coisas aconteceram. Vamos falar um pouquinho para a gente entender no mundo acadêmico, na área educacional. Foram muitas demissões que acabaram acontecendo.
acontecendo em muitas instituições de ensino, que tiveram que se adaptar dentro daquela realidade, a essa nova medida. Evasão de alunos, muitos que estavam no estudo presencial e não se adaptavam com essas novas plataformas. Então, foram vários os motivos que fizeram com que as escolas, primeiramente, se adaptassem, se ajustassem nisso. Turmas que acabaram sendo não formadas, foi uma situação incrível. Então, tanto que o Sindicato dos Professores aqui do Estado de São Paulo constatou que foram, mais ou menos hoje, mais de 1.800 demissões de professores que tiveram que acontecer. Foi surpresa para todo mundo. E dentro de tudo isso, né, pessoal, o que a gente pode entender? A economia ela vai voltar, já está voltando aos poucos. E dentro disso, a economia voltando, as contratações vão voltar. Aconteceram demissões, aconteceram outras situações em que o governo, de uma forma ou de outra, os governos estaduais também, tentaram fazer com que as empresas encarassem essa situação, evitando ao máximo demissões, o governo dando a sua parte também, desde que tivesse contratos, suspensões de contratos, entre outras coisas. Então, o Brasil já está buscando retomar as suas atividades econômicas, que isso não pode, uma situação impensável, né? Até quando que nós vamos ficar assim? Então, procedimentos devem ser feitos. Então, dentro disso, pessoal, dessas retomada da economia, qual será o perfil que essas empresas vão exigir desses profissionais? Uma coisa é clara, as empresas enxugaram as suas linhas de produção, a sua mão de obra e tudo, mas elas têm que contratar, têm que voltar a produzir. Elas têm que pagar, por razão de ser de uma empresa, entre outros fatores, retorno do capital investido pelos seus acionistas, as obrigações fiscais e tributárias junto ao governo, e também remunerar os seus trabalhadores com base naquilo que ela produz. Então, são vários stakeholders envolvidos dentro desse contexto. E o governo tem a sua função principal, que é o principal stakeholder em qualquer segmento de uma economia de qualquer nação. Então, tudo isso fez com que as empresas se reinventassem, né? E o perfil hoje, pessoal, que muitos estudiosos estão comentando, é que o novo profissional, nesse pós-pandemia, e já nessa inserção nova no mercado, ele tem que ter um perfil multifuncional, vamos dizer assim. Ele tem que ter esse desdobramento, se adequar, ter flexibilidade para se ajustar dentro dessa realidade. Porque são novas metodologias, são novos procedimentos que as empresas terão que encarar a sua linha de produção. Elas já se acostumaram nessa pequena redução. Agora elas vão retomar a economia, algumas já estão retomando, a empregabilidade ela vai acontecer normalmente. Consequentemente, os profissionais também vão ter que se ajustar. E isso, pessoal, atingiu várias outras situações. Dentro disso, a gente pode entender, os profissionais mais qualificados é que vão se adequar a essa nova realidade. Isso significa o quê, pessoal? Atualização. O cada vez mais ele tem que se atualizar. Hoje a gente fala, não adianta somente você ter o nível superior. Há um tempo atrás pensávamos o quê? Só o ensino médio. Não. Hoje, o ensino superior ele é essencial na formação, no complemento da formação profissional de qualquer profissional, independente do seu segmento. E outra, o ensino superior, mas a especialização, ela tem que acontecer. Então, esse novo perfil do profissional, ele ter essa flexibilidade, essa adequação nessa nova realidade, vai fazer com que os profissionais se formem numa graduação, até mesmo busquem uma outra graduação dentro da área, dentro do segmento que existem tendências do mercado, ou então dentro da empresa que ele está atuando. E, se for o caso, uma especialização também, uma pós-graduação. É essencial, pessoal, hoje, além do ensino superior, você ter uma especialização. E fora desse contexto também, buscar sempre se atualizar. Hoje, pessoal, a internet tem muita coisa boa, sem dúvida nenhuma. Tem muita coisa também que a gente tem que selecionar, tem que filtrar. Mas muitos cursos aí são gratuitos. Muitos webinars estão acontecendo, somente você se inscrevendo, como esse aqui que a gente está conversando, está trocando algumas ideias. Fez com que as empresas também buscassem novos profissionais, possibilitassem eles fazerem curso pelo próprio portal de uma empresa e das instituições de ensino também. E na internet você encontra vários outros cursos totalmente gratuitos. Pessoal, hoje nós temos cursos
que você pode falar de idiomas, de inglês, espanhol, na área de informática, tudo gratuito. Além de palestras para se conhecer tendências do mercado. Então, tudo isso e já existe, já é uma realidade, principalmente agora com a pandemia que acabou acontecendo. Então, dentro disso, pessoal, a gente entende que algumas tendências, algumas profissões foram impactadas. Vamos analisar, assim, dentro de um contexto, quais as principais profissões que tiveram impacto dentro disso, dentro dessas adaptações. Você tem profissionais da área da saúde, você tem professores, também que tiveram que se ajustar. E só destacando, que aqui uma colega colocou, Elisângela, até comentou, hoje você já existia antes até mesmo da pandemia, hoje você já tem instituições de ensino, o ensino à distância. Só para a gente entender, né, a realidade, até puxando esse assunto que a Elisângela comentou aí no chat, rapidinho. Hoje nós temos instituições de ensino com ensino presencial, uma coisa. As empresas tiveram que entender também disso, dentro dessa realidade. As instituições de ensino tiveram que se ajustar dentro desse novo molde, dentro dessa nova realidade, de disponibilizar para os seus alunos de cursos presenciais aulas remotas, ou seja, no mesmo dia e horário que a aula presencial funcionava. Diferente do EAD, o ensino à distância, você tem todo o conteúdo lá na plataforma e você vai acessando do jeito que você quer, no tempo que você quer, dentro dessa realidade. E você tem duas realidades também, pessoal. As instituições públicas, elas que têm os cursos gratuitos, por exemplo, da FATEC, onde eu atuo, é gratuito. Tivemos que nos adaptar também com plataformas e tudo mais. É uma realidade. E as particulares, as instituições particulares também, mesmo aquelas que oferecem curso na modalidade à distância, tiveram que se adequar a essa nova realidade do ensino remoto. Então, dentro daquela realidade, no ensino à distância, o aluno tem esse perfil de estar presencialmente, foi a escolha que ele fez, então tiveram que se adaptar. Novas plataformas tecnológicas acabaram surgindo, então abriu esse espaço para os profissionais da área de tecnologia. Isso é um fato. Então, dentre os profissionais, pessoal, que impactaram dentro dessa pandemia, que tiveram que se adequar e se ajustar, nós temos os profissionais da área da saúde, eles tiveram que usar recursos tecnológicos remotos para poder diagnosticar, monitorar pacientes. Isso eles também teve que se ajustar. Professores, então, tiveram que se adequar também. Muitos professores tiveram que utilizar-se, além das redes sociais, blogs, canais do YouTube, podcasts, tudo isso para poder aproximar e complementar o conteúdo que ele busca passar para os seus alunos. Teve que se ajustar dentro da casa dele, teve que adequar um escritório, um espaço físico, a gente até falar um pouquinho mais à frente, para poder se adequar a essa nova realidade. Estava em casa, dentro das orientações da Anvisa, e dos órgãos de saúde, do isolamento social. Advogados também tiveram que se ajustar, né? Então, eles tiveram que ter aplicativos, desenvolver aplicativos e usar aplicativos para suas reuniões com os seus clientes, junto à justiça também, plataformas para poder as audiências, os julgamentos, todos eles não pararem. Tiveram que se adequar. No primeiro momento foi aquele impacto para todo mundo. O que nós vamos fazer agora? Uma situação totalmente diferente. Mas foram buscando os caminhos. Advogados também se envolveram, teve que se adequar também nisso. Os arquitetos, por exemplo, também tiveram que se adequar. Estou com uma preocupação dentro disso, né? Do ecologicamente correto e tudo mais e tal. Então, eles tiveram que também desenvolver novos projetos, buscando metodologias e formas, obedecendo toda essa, a gente fala até, né, a biossegurança doméstica e urbana, né, que isso a gente sabe que dentro de um projeto de um arquiteto que busca um diferencial, uma inovação, ele tem que se adequar e tem que se ajustar nesse sentido. Os biocientistas, como a gente está falando disso, também tiveram que trabalhar muito mais, né, do que já tem, como pesquisadores e tudo, para buscar novas formas de encarar essa situação totalmente nova. Os artistas em geral, né? Os artistas também foram atingidos. Se a gente for analisar, pararam as novelas, filmes também acabaram não sendo mais produzidos. E tudo isso acabou fazendo com que os artistas e os meios utilizados para a divulgação desses profissionais também se ajustassem. Vários canais aí estão reprisando. No primeiro momento, alguns canais reprisavam. Não tinha futebol também, isso aí eu senti bastante também, sem dúvida nenhuma.
mas tiveram que se adaptar com reprises de finais de campeonato, e tudo isso, pessoal, dentro de cada região do país. Então, afinal de um campeonato paulista, um campeonato carioca, um campeonato brasileiro, de uma taça Libertadores, então todos os canais de TV tiveram que se adaptar de forma rápida e urgente nesse sentido também, tiveram que se adequar dentro disso. Então, são situações dentro, né, que a gente pode analisar nesse sentido. Os vendedores também tiveram que se adequar. Você imagina, eles tiveram que ter ferramentas de comunicação, o e-commerce é uma realidade, né? O e-commerce ele acabou sendo muito mais difundido, coisa que já existia. Eu até falo isso que eu leciono para uma instituição particular, logística no comércio eletrônico. Então, como é que funciona a logística dentro desse segmento? Como que ela teve que se adequar e se ajustar nesse sentido? Então, foi uma preocupação. Hoje a gente sabe, não só produtos, mas comidas são entregues também, tudo com plataformas nesse sentido. Quando a gente fala, os personagens trainers e as academias também tiveram que se adequar. Então, foram segmentos da economia que tiveram que, dentro de um contexto, dentro de uma realidade, se ajustar dentro daquilo. Então, elas tiveram que fazer, no primeiro momento, os treinos de forma virtual, pela internet, por algum canal, ensinando, continuando com alguns horários para poder ter o treinamento. E depois, à medida que as academias em algumas cidades, em algumas regiões pudessem estarem abertas, elas tiveram que também obedecer os protocolos de saúde e se reinventar. Questão do contato, máscara. Então, foram profissionais que também sentiram nesse sentido. Outro profissional, motoristas de aplicativo. Pessoal, eles tiveram que se reinventar. Não podiam ter o contato dentro do carro fechado, mesmo com ar-condicionado, tiveram que se adaptar. E as empresas, as indústrias também já fizeram aquele isolamento, dentro do próprio carro, a divisória do motorista com o passageiro, tudo. Então, eles tiveram que também se adaptar e utilizar os aplicativos cada vez mais, ou seja, são de forma de tecnologia. Outro profissional também envolvido nesse sentido, os chefes de cozinha. Eles também tiveram, o mundo gourmet teve uma realidade, uma mudança brusca. Então, teve que se associar, além da beleza, do sabor e tudo mais, produtos com foco em saúde. Por quê, pessoal? Todo mundo está em casa. Isolamento social, primeiro momento. A tendência qual que é? Ansiedade, que todos nós, por natureza, uma situação totalmente nova. Você vai comer mais, você vai querer dormir mais, e sua saúde como fica? Os chefes de cozinha também tiveram que ter essa preocupação com a saúde das pessoas. É algo realmente que a gente tem que, é algo preocupante. A gente tem outros profissionais, por exemplo, os profissionais da saúde, dos profissionais de limpeza. Então, viram que não é somente a questão de fazer a limpeza, não é só mais ter eficácia na limpeza, invisível, nada disso. Tiveram que também, além de ter equipamentos, novos produtos, os profissionais, essas empresas tiveram que desenvolver para ter uma higienização mais rápida. Pessoal, hoje está sendo desenvolvido, já existe esse desenvolvimento, pessoal, de máscaras propícias para que tenha totalmente isolamento, né, não tenha nenhum problema de contágio, nem nada, porque toda máscara a gente sabe, tem um prazo aí de validade. Então, com tecido, com maior proteção. Então, tiveram que fazer isso. Um exemplo, uma indústria aí famosa, um fabricante famoso aí de camisas, teve que se reinventar. De que forma? Começou a fabricar máscaras. Então, ela buscou tecnologia nesse sentido. Ela buscou o quê? Eu tenho que mudar o meu perfil. Dentro da minha realidade, eu tenho que adequar a minha realidade da minha linha de produção. Eu vou parar? Eu tenho as minhas contas para pagar. Pessoal, lojas em shopping, a gente sabe disso, muitas lojas fecharam. Mas teve outras lojas que nunca pensou em vender pela internet, tiveram que se ajustar, tiveram que se adequar, tiveram que se adaptar. E os profissionais também, nesse sentido, eles também têm que se ajustar, sem dúvida nenhuma. E a parte de marketing, os comunicadores também foram uma outra situação também, né? Esses profissionais que estavam focados muitas vezes na criação de peças para uso de manipulação presencial, ou seja, um produto que eles podiam vender, tiveram que trabalhar muito mais ainda para poder oferecer produtos de forma remota e também dentro disso mostrar que, olha, mesmo de forma remota, as coisas têm que ser, os produtos são produzidos, as coisas têm que ser compradas, vendidas e o produto vai chegar até você. Então foram vários outros
profissionais que tiveram que se reinventar, pessoal, tiveram que se adequar nesse novo perfil. Instituições de ensino, é um exemplo que eu dei, as empresas, como eu falei também, e os profissionais. Então, são situações cada vez mais, pessoal, que o profissional, todos nós tivemos que nos reinventar. Então, dentro disso, mais um pouco, a gente viu que cada vez mais o novo, ele tem alguma resistência no início, mas nós temos que ter esse perfil de forma constante, que a inovação, o conhecimento, ele tem que estar constante na nossa vida sempre, pessoal. Não temos que ter receios com mudanças, com novas modificações, com novas alterações, onde quer que seja o segmento que possa ter. Vamos dar um exemplo para vocês, que são todos estudantes aqui, e dentro disso, a faculdade, ela não teve que se ajustar, não teve que se adaptar, vocês também não tiveram aí que se adequar a essa nova realidade. Imagina do outro lado a faculdade, com seus profissionais, com seus professores, manter a qualidade do ensino, atender às suas expectativas, mostrar para vocês que o ensino e a qualidade, ele não ia diminuir, muito pelo contrário, pessoal. O ensino remoto, como muitos de vocês estão frequentando, deu um trabalho dobrado para a instituição de ensino, para todos os coordenadores, para todos os professores. Vocês não têm ideia como eles tiveram que se reinventar. A aula é diferente do formato virtual do que quando você pensa numa aula presencial. A forma do entretenimento que tem que se ter em termos de conteúdo com o aluno foi além das aulas que você tinha até então de forma presencial. O professor estava na sala de aula, agora de forma virtual está todo mundo ali na plataforma. Como que eu posso estar segurando, fazendo com que os profissionais pudessem se ajustar? O Elisângela já falou novamente, a didática teve que ser reinventada, né, pessoal? A didática de cada professor teve que ser adequada, reinventada e adaptada. Eu dou um exemplo aqui para vocês, pessoal. Eu sou avaliador de cursos, tanto do Conselho Estadual quanto do INEP. Então, normalmente a gente viaja o Brasil todo para analisar cursos de autorização de curso, alguns cursos que buscam a abertura de cursos, então eu e um outro avaliador, sempre são 2 avaliadores, vão até a instituição, olham fisicamente e tudo mais, como que está a instituição, para poder fazer o ato de autorização. Depois de um tempo, os outros avaliadores voltam para lá para reconhecer aquele curso. Quando o curso foi implantado, 50% aí do curso já transcorreu, outros avaliadores comparecem na instituição de ensino para fazer o reconhecimento daquele curso que foi autorizado. Ok? Depois de um tempo, um outro processo acontece com avaliadores para fazer a renovação desse reconhecimento. Vocês imaginam, pessoal, num cenário como o Brasil, mais de 210 milhões de habitantes, muitas instituições de ensino, públicas e particulares, como que o INEP vai estar, como eles estão se preparando para poder continuar com esse processo de reconhecimento, autorização, renovação de reconhecimento? Não é fácil, pessoal. Uma outra situação também, os profissionais, você continua estudando, você concluiu, você tem que estar fazendo a colação de grau. Como que vai? Então, teve que também ter essa adaptação, fazer a colação de grau dos formandos de forma virtual. Vou fazer essa analogia dentro disso, né, pessoal? Dentro disso, como a Antônia Neres falou, esse foi um pedido, vamos ver até aqui, tem um pouco de comentário aqui que tem. Foi um período, né, para se reinventar a educação. Nunca mais será a mesma, pois os professores adotaram definitivamente a tecnologia como recurso. Justamente, Antônia, aquele que não teve, que nunca se preocupou com isso, passou a se preocupar. Então, ele teve que se adequar a essa nova realidade. Eu tenho que me ajustar. A realidade hoje é outra. Então, hoje, os profissionais, em todos os segmentos, eles tiveram que se adequar, né, dentro disso. Então, dentro dessa realidade, pessoal, a gente tem que ver assim, o profissional, como que ele, dentro dessas características aí, ele falando, tem que ter a flexibilidade. Ele tem que ter flexibilidade, se ajustar a novas ferramentas tecnológicas, não ter somente um foco num segmento, ter outros conhecimentos e tudo. Porque o processo anda, as coisas vão continuar. Então, ele tem que ser flexível. Outras características também. Ele tem que ter características de adaptabilidade. Tem que se adaptar em outras situações, nessas situações. Resiliência. E resiliência, pessoal, não desistir. Em situações desfavoráveis, você criar mais forças para encarar aquela situação. Então, não se esmorecer, poxa, aconteceu isso, não.
eu vou perder o emprego, eu fui demitido. Tá, mas tá ruim para você, para a empresa também, mas isso não quer dizer que você não vai ter uma nova recolocação profissional. Pessoal, pela experiência que eu tenho, tenho 58 anos, experiência tanto de mercado, na área acadêmica, trabalhei em empresas no setor financeiro, e também na área acadêmica já estou há alguns anos e tudo, eu vejo o profissional que tem sucesso, que tem êxito, é aquele que está sempre se atualizando, tem que estar sempre adquirindo novos conhecimentos, adequando a novas realidades. Eu estou trabalhando numa empresa, numa área que eu preciso de projetos e tudo. Eu já tenho formação em administração ou qualquer outra formação. Ok, por que você não tenta fazer uma especialização, então, em gestão de projetos? Vou dar um exemplo assim. Um outro profissional que está trabalhando numa empresa e tem a oportunidade de estar no segmento de comércio exterior, por exemplo. E o seu inglês, como que está? Faça um curso de inglês para melhorar isso, para melhorar o seu idioma. Então, são conhecimentos que os profissionais têm que se adaptar cada vez mais, pessoal. Então, essa resiliência, adaptabilidade, tem que ter calma em situações desfavoráveis, tem que ter foco. Tudo isso serão habilidades que farão a diferença de todos os profissionais. Se as empresas tiveram que se adequar, empresas que nunca venderam pela internet, começaram a vender, empresas de alimentação, que nunca venderam também pela internet, com entrega na porta a porta, tiveram que se ajustar. Então, fez com que novos profissionais acabassem sendo formados, outras categorias. Você entrega alimentos de bicicleta, de veículo, de moto, ou seja, do que for. Você está vendo essa realidade. E também o que aconteceu, pessoal, a gente viu que dentro dessa situação de total mudança, ansiedade, o estresse, foi uma situação que nós não tivemos culpa, nenhum de nós tivemos culpa, porque é algo totalmente novo, algo que você jamais imaginaria que pudesse acontecer. Uma pandemia, onde o contato físico podia alastrar isso. No primeiro momento, o grupo de risco são os idosos, mas não, hoje, se você tem uma comorbidade, alguma coisa, você também está sujeito a isso. E mesmo quando você não tem nenhuma comorbidade, você também corre o risco, dependendo da contaminação que você tem. Isso a gente viu vários casos de crianças também serem contaminadas e acabarem em óbito. Então, é uma situação totalmente atípica e que ainda não se tem, pessoal, ainda não se tem cura. Hoje mesmo eu estava vendo do governador, ele falando de protocolos para poder oficializar a vacina, a quantidade de vacinas que vão ser distribuídas para serem usadas, para todo mundo ser vacinado, mas tem um outro aspecto, que o próprio diretor lá do Instituto Butantan falou, a logística de tudo isso, como é que funciona? Como que vai ser feita isso? Como que vai ser a disponibilização dessas vacinas para cobrir, por exemplo, o estado de São Paulo? Então, precisa do quê, pessoal? Pessoas, precisa de tecnologia, a mão de obra especializada nesse sentido. Então, é a mesma coisa, é algo totalmente novo. É diferente, você está levando vacina. Aquilo você tem que ter todo um cuidado nesse sentido. Então, se faz necessário, então você tem todo um preparo nesse sentido. As empresas vão ter que se ajustar para que tudo isso pudesse acontecer. Então, pessoal, tendências que se tem, né? Hoje, nós vivemos em tempos aí de mudanças, busca nas relações com as pessoas, tem que saber lidar com isso. Como eu falei, o estresse acontece. Pessoal, a gente até tive alguns memes aí, né? O pessoal que passou do isolamento social dentro de casa. Teve casais que acabaram se conhecendo melhor. Teve casais que acabaram se divorciando, o pedido de divórcio também acabou acontecendo, porque o novo veio. E para se adaptar àquilo, não estava acostumado. Como é que isso ocorre? Então, é relação com pessoas. Quando você fala com pessoas, a coisa é mais complexa, né, pessoal? Tem um autor, ele diz assim, se você tem que entender que o seu cliente são pessoas, os seus funcionários são pessoas. Se você não sabe lidar com pessoas, você não sabe lidar com negócios. Então, essa parte de contato com as pessoas, ela é muito importante. Em época de pandemia, muito mais ainda. O relacionamento interno. Se você está no isolamento, você tem que trabalhar, participar de reuniões e tudo mais, você também tem que se ajustar nesse sentido, e sua família também tem que entender isso, né? Tem vários casos de vizinho que começa a fazer reforma, o cara está lá fazendo uma live, alguma coisa trabalhando, não consegue fazer do barulho, tudo isso é complicado, né? Então,
o que a Núria falou. Foi uma mudança em todos os sentidos, sem dúvida nenhuma. Em todos os sentidos mesmo, viu, Núria? Porque todos nós tivemos que mudar. Eu sábio falando, professor, porque o governo foi buscar as respostas nas universidades e faculdades? Senti a importância do estudo em geral. Sem dúvida nenhuma, sábio. Você vê as pesquisas que estão acontecendo, as parcerias que estão acontecendo de instituições públicas ou particulares com o ensino, com a academia, ensino superior ou não. Gente, muitas faculdades, escolas técnicas estão fabricando máscaras dentro disso para poder estar fazendo a distribuição, álcool gel. Estão acontecendo. Então, busca. Por que eu digo isso, Sávio? Porque é uma realidade esse apontamento seu. É na academia, pessoal, é no ensino superior, é na especialização, no ensino técnico, que é onde você busca mão de obra especializada. Por isso que o conhecimento, ele é muito importante. Sem dúvida nenhuma, tem que se ter. Então, dentro disso, pessoal, tem que ter essa adaptação. Agora, vamos ter ideia, pessoal. Hoje, dentro de uma realidade, vou dar um exemplo aqui, que a gente fez uma apresentação essa semana, e, por coincidência, foi uma aluna minha, numa outra instituição, numa outra cidade, lá em Osasco. Hoje eu estou aqui em Bragança Paulista. E lembrando, dentro disso, ela ainda continua morando lá. Ela foi contratada pela empresa, que fica aqui próximo, em Atibaia. Estou dando uma palestra na área de tecnologia. E ela continua na casa dela, mas ela foi contratada, atuando. Então, o que está acontecendo? Ela nem conhece ainda o local de trabalho, mas já foi contratada, que ela está fazendo o trabalho de forma remota. Então, olha só como é que está hoje, pessoal. Hoje, muitas vezes, então, você vai estar, daqui em diante, você vai trabalhar sem conhecer fisicamente as instalações de quem está te contratando. Isso é uma realidade mesmo. Não tem nem como pensar de forma diferente. A Núbia falando, a Núbia. Você acha que as instituições estão preparadas para retomar as atividades, mesmo que seja com uma porcentagem pequena? Núria, só fazendo uma tendência que você está falando, é uma preocupação. As instituições de ensino, para que elas possam observar, olha a situação que tem. Primeiro, os protocolos que a própria instituição de ensino ela tem que ter. Ela tem que observar todo o regulamento da Anvisa, do OMS e tudo mais. Ok. Mas tem o município, o prefeito, o governo municipal tem autonomia, através de decreto, de fazer com que o retorno das aulas aconteça ou não. Por exemplo, aqui na região, tem instituições de ensino que querem voltar, mas o município não permitiu, pelo decreto. Outras, ao contrário, o município, o governador, o prefeito, autorizou o retorno, mas os protocolos que a instituição de ensino ela tem que cumprir são muitos. Vamos dar um exemplo aqui, dentro de um laboratório você vai ter uma aula de informática. Você tem que manter o distanciamento. Dentro dos protocolos, um exemplo para você, Núria, é preocupante sim, mas você tem que ter o teclado, ele tem que ser higienizado durante o dia, durante 5 higienizações por dia. O distanciamento entre as máquinas, entre os computadores. Será que você tem, dependendo da quantidade de alunos, será que a instituição de ensino tem estrutura para colocar um professor num laboratório para 10 alunos? A sala tem 25, vamos dar um exemplo assim. E outros 15 numa outra sala. Quem que vai estar fazendo o acompanhamento? Então, isso é muito relativo, dependendo da estrutura que se tem, dependendo do curso que se tem. Por outro lado, algumas instituições mesmo, Núria, elas estão destinando esse retorno de maneira reduzida para aqueles alunos que fazem cursos que exigem a aula prática, a questão prática, então, ou seja, de laboratório, ou de equipamento, ou de um laboratório que precisa ter um experimento na área de mecânica, alguma coisa assim. Então, isso também é protocolo que tem que ser observado. Então, vai depender da estrutura de cada instituição, de cada instituição de ensino e também o governo municipal, ver se está de acordo com esses protocolos. É o gel, distanciamento, medição da temperatura, tem que ter todo um contexto nesse sentido. Também no intervalo, você tem que ter intervalos escalonados, para que não tenha aglomeração nenhuma. O jovem hoje está dentro da sala de aula, vai ficar lá dentro. Outro exemplo, da molecadinha. O protocolo, por exemplo, aqui na cidade aqui de Bragança, é que tenha 35% somente dos alunos em sala de aula para estar de forma presencial. Tá bom, você vai conseguir. E os outros? Vão continuar de forma virtual? Os que estão presentes, eles não vão poder sair para o intervalo? Está no protocolo. Nem nada, eles vão ficar quietos. Crianças,
5, 6 anos, 7 anos, vão ficar quietinhos na sala de aula durante todo o período das aulas? Então, são situações assim que novas também. Então, tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem analisado para que a gente não tenha aumente muito mais a propagação aí desse vírus, que não tem cura ainda, né? Antônia falando. Infelizmente, o Brasil precisou passar por essa crise para valorizar a ciência e a pesquisa. Concordo plenamente com você, Antônia. O governo precisa continuar investindo pesado em pesquisa. Esses profissionais merecem realmente bolsas de investimento para que eles possam se manter também, né? Bolsa entende como se fosse um salário, como pesquisador, para poder estar desenvolvendo os seus projetos. Isso é essencial. Tem que ter um incentivo. E através da pesquisa, gente, em pouco tempo, tem-se ideia aí que até no final do ano, a Coronavac aí, a vacina que o governo do estado está desenvolvendo, dê certo. Tem aquela de Oxford, tem uma da Johnson também, que estão. Vamos ver quais são. É tudo investimento, é tudo equipamento, tanto a parte de EPIs, quanto de investimento tecnológico, para poder fazer os experimentos dentro de laboratório. É dinheiro que vai. E a mão de obra que você tem que ter um profissional dedicado para aquilo. Ele vai viver do quê? Tem que ter bolsa, ou seja, um salário para que ele possa se manter fazendo as suas pesquisas. Realmente, Antônia, o Brasil precisa mesmo valorizar, nesse sentido, ciência e pesquisa. O Enzo, comentando. Alguns procedimentos já estão nos mostrando como anda o mercado de trabalho, como a entrevista virtual e até a carteira de trabalho digital. Sem dúvida nenhuma, Enzo. Enzo, algum tempo atrás, já se tinha algumas entrevistas pelo Skype, uma ou outra, dependendo, para poder falar com um gestor de um outro país, alguma coisa assim, para ter uma entrevista em outro idioma. Hoje, Enzo, não precisa nem questão de idioma, você já tem uma entrevista virtual, você já tem um contato, eu falei agora há pouco, você é contratado sem saber, sem conhecer fisicamente a empresa a qual você vai estar sendo contratado, que você vai estar trabalhando. Isso, a carteira de trabalho digital, isso é necessário, é o registro que está, todo histórico, isso já devia ter, com tanta tecnologia, devia ter feito isso bem antes, né? Você tem que ter o registro amarrado. O registro que está na carteira tem que ser o mesmo que a empresa fez. Então, essa amarração ajuda lá na frente com questão de aposentadoria, alguma coisa nesse sentido, realmente acaba acontecendo. Então, pessoal, continuando aqui, dentro dessa realidade, né, de instalações e tudo mais, a gente tem que ter um novo profissional, ele tem que ser autogerenciável, ou seja, pessoal, ele vai ter que controlar as suas ações, as suas emoções, os resultados também, e principalmente, sabe o que, pessoal? O tempo. Ele tem cada vez mais planejar o seu tempo. Não é porque ele está de forma remota, que ele tem o dia inteiro, ele vai acordar, não vai acordar às 10, depois, não. Ele tem que ter disciplina. O profissional ele tem que ter isso. Então, o profissional, pós-pandemia, trabalhando fisicamente ou continuando da mesma forma, de maneira virtual, ele também tem que ter procedimento, ele tem que ter, realmente, sem dúvida nenhuma, ele tem que ter essa preocupação. Outra coisa também dentro disso, pessoal, ele tem que se adaptar-se, primeiro, dentro disso, ele tem que se adaptar a essa nova realidade. Então, se ele, por exemplo, está trabalhando em casa, como eu estou falando, ele tem as suas obrigações, então ele não tem que confundir nem nada com filho, família e tudo mais, conversas, televisão e tudo. Ele tem que ter um local específico para ele estar trabalhando isso, nem todos podem ter essas condições, mas ele tem que se ajustar para isso, e sempre manter o foco, pessoal, o foco realmente para que ele continue sendo produtivo, né, para que realmente ele veja que ele tem que ter esse procedimento. Vou dar um exemplo, os meus filhos já bem mais crescidos, eles estão se adequando a essa realidade já há algum tempo. Tem filhos que ele acorda cedo, no mesmo horário de entrar no trabalho, e fica o dia inteiro trabalhando no computador, tudo, com os procedimentos, tudo que tem que ser ele fazer no escritório, ele está fazendo de forma virtual. Então, ele pegou a rotina e se adaptou dentro daquilo que a empresa esperava dele. Então, isso também faz parte de você ter foco naquilo que você tem. Outra coisa também, sempre buscar, pessoal, um novo profissional, ter objetivos claros daquilo que ele quer, daquilo que ele pretende. Ele tem que ter flexibilidade e metas que realmente, dentro das suas listas de prioridade, faz uma lista de prioridade do que eu vou alcançar. Pessoal, a gente fala em termos de planejamento. Antes de ter um planejamento, tem que se ter o quê, pessoal? Um plano. O plano vem antes do planejamento. Eu tenho um plano, meu plano de carreira profissional qual que é?
esse aqui, então, em cima desse plano, eu vou fazer um planejamento, ou seja, é a ação do plano que eu quero desenvolver. Então, eu tenho que ter, isso a gente fala, né? É foco, tem que buscar sempre disso. Então, dentro dessa realidade, pessoal, cumprir exigências de tempo, de horário e tudo mais, sem que isso possa estar interferindo na sua produtividade. Vamos ver o que a Kátia falou. Professor, o senhor acha que as pessoas que estão home office estão sobrecarregadas e sofrendo desgastes emocionais? Alguma dica de como lidar? Realmente isso também é uma preocupação, Kátia. Estudos dizem isso, né? Vamos dar um golinho de água aqui. Então, existem já estudos, viu, Kátia, em que, mesmo estando em casa, você tenha dentro da sua disciplina, você, em dado momento, em alguns intervalos dentro da sua rotina, lógico que fora de reuniões que você tem que fazer de forma virtual, pré-agendadas, você levante, você caminhe um pouco, você faça exercícios laborais rápido para que você não fique o dia inteiro com aquela situação. Mesmo na empresa, quando trabalha, vou tomar um café, vou tomar uma água, para dar um giro. Isso também ajuda no desestressar dentro dessa nova realidade, porque é novo, você vai ficar o dia inteiro trabalhando. Você imagina um professor de um lado e o aluno de outro. O aluno, muitas vezes, em home office, o dia inteiro. À noite ele vai ter aula. Se não tiver uma adequação nesse sentido, uma descontração também, é bem complicado. Então, dentro disso aí, Kátia, eu acho que é interessante o profissional, dentro do isolamento, durante o dia, na sua atividade profissional, dar uma saída, levantar, esticar as pernas, os braços, dar um giro, tomar um café, tudo mais, e voltar, sem perder o foco. Não é sair, vou assistir esse filme, vou assistir a televisão. Não é isso. Mas dá uma descontraída assim, fazer um exercício para que ele realmente possa estar tendo um pouquinho mais de tranquilidade. Acho que, dentre outros, depende da sua atividade profissional. Mesmo aqueles, vou dar um exemplo, mesmo aqueles motoristas de aplicativo e tudo mais, eles também têm, o estresse o dia inteiro. Eles têm as suas preocupações de quem ele está transportando, de quem ele está levando para lá e para cá, o dia inteiro sentado, também mesmo ele também tem que sair, parar um pouco o carro, fazer um exercício, dar uma caminhada e voltar para o seu foco. Então, dentro disso aí não é fácil, não. O Luiz, eu não acho, pois estou há 7 meses trabalhando home office e não creio que vejo que tenha que me sobrecarregado e sim ganhei qualidade de vida. Muitas vezes, sim. Nesse caso seu, Luiz, você teve disciplina, pode ter certeza disso. Você teve disciplina dentro dos seus procedimentos, do seu home office, dentro das suas atividades, você soube fazer o planejamento das suas atividades de forma adequada, de forma coerente. Parabéns. Esse sobrecarga acaba acontecendo quando tem o quê? Situação do quê, pessoal? Tem que fazer isso, não vou deixar para fazer depois, vou fazer isso, vou fazer... E acaba misturando as suas atividades e o principal, pessoal, como eu falei agora há pouco, você tem que priorizar aquilo que você tem que fazer durante o dia. Você tem que ter um planejamento. Seu plano, qual que é? Eu tenho que, durante o dia, trabalhar aqui, fazer isso, atender essas expectativas, contatar com esse, com aquele outro, ok. Está planejado isso? Quando você planeja e colocou as suas prioridades e as suas metas, o desenvolvimento ele acaba acontecendo de maneira bem tranquila, pessoal. Sem dúvida nenhuma, nesse caso aí, Luiz, mais uma vez eu te falo, está no caminho certo. Se você está dentro dessa realidade, tocando o barco, ajustando, se adequando, parabéns. É isso aí. Antônio, eu sofri muito no início do trabalho remoto. Tinha muita dificuldade, queria fazer tudo ao mesmo tempo e sentia pouca rentabilidade. Solucionei ao estabelecer uma rotina rígida, inclusive com horários para almoço e parada para o café. Passei a produzir mais. É isso aí, Antônio. Falei agora. Levantou, tomou um café, tem que ter horário de almoço, não tem que atropelar, não, depois, não, tem que ter aquele horário. É planejamento. Parabéns, Antônio. No começo a gente tem que apanhar um pouquinho para poder se ajustar, né, para depois se adequar dentro dessa realidade. Sem dúvida nenhuma, colocando alguns intervalos dentro daquela realidade sem atrapalhar o desenvolvimento, isso acaba facilitando. A Elisângela, projeto integrador da faculdade tem plano de ação do semestre para cada atividade acontecer adequadamente. Sem dúvida nenhuma, um bom exemplo, né, Elisângela? Todo semestre, todo curso de graduação, ele busca ter um planejamento daquilo que tem que ser desenvolvido durante o semestre. O que não pode, Elisângela, pelo jeito eu conheço a Elisângela, uma excelente aluna que eu tive o privilégio de lecionar em Guarulhos. Ela é bem
assim, metódica e bem organizada. Mas você já tem um planejamento do seu projeto, as etapas que devem ser desenvolvidas. Toda a faculdade, ela deixa isso bem claro. Então, não adianta nada no final do semestre você querer acumular tudo aquilo para poder entregar do jeito que dá. Pessoal, eu oriento alguns cursos de MBA em instituições públicas e até particulares. Te orienta durante um ano e no final tem a banca, apresentação e tudo. MBAs, de pós-graduação. A gente vê alunos que a gente manda e-mail, cobra, está faltando essa etapa. Então, a gente vê que aqueles alunos que deixam para o final não conseguem êxito nenhum. E eu sou bem claro, seu trabalho não está adequado dentro daquilo que você poderia ter produzido. Então, isso é a realidade. Quando você tem um planejamento das suas atividades, seja na parte profissional e na parte também acadêmica, você tem sucesso. O que precisa, de fato, é planejamento, é disciplina. Então, você tem que se adequar dentro dessa realidade. E sempre, pessoal, sempre se atualizar, sem dúvida nenhuma. Então, pessoal, dentro disso, o que a gente pode entender aí? Temos que prevenir sempre desgastes emocionais e físicos. E sempre, isso pode ser evitado quando você faz o planejamento das suas ações imediatas, ou seja, você sabe as atividades que você tem que estar fazendo, você adequa, e sempre, pessoal, flexibilidade. O planejamento que você fez hoje, que você desenvolveu para um determinado projeto, para uma atividade profissional dentro da empresa, ele foi desenvolvido naquele momento. Isso não quer dizer que, na sequência, um outro projeto possa ser diferente desse anterior e que você vai ter que se ajustar, se adequar dentro dessa realidade. Então, essa flexibilidade que eu comentei aqui, que o profissional tem que ter, o novo profissional, é claro, ele tem que se adaptar a essas novas realidades de isolamento, de pandemia, para poder ele atender às suas expectativas de maneira coerente. Então, pessoal, não adianta, para a gente ter uma ideia, você sofrer pelo aquilo que não existe. Né? Então, dentro da realidade, poxa, calma, qual que é o planejamento que eu fiz em cima daquilo que eu tenho que estar desenvolvendo? É esse, o profissional tem que ter esse foco. Então, muitas vezes não é muito mais plausível você seguir sempre aquele segmento, sempre aquele projeto, aquele planejamento que você tenha feito. Então, você tem que se ajustar dentro daquela realidade. Um exemplo, até pegando o exemplo da Antônia, por exemplo, quando ela começou a pausar com café e tudo mais, ela tem um desempenho maior. Ok, se ela trabalhasse, por exemplo, por projetos que devem ser desenvolvidos, que a empresa ela exigiu, ok. Num dado momento, ela pode ter esses intervalos e tudo. Dependendo do projeto que ela tem que atuar, dependendo da urgência que ela possa ter, esses intervalos vão ter que ser reduzidos, ela vai ter que se adequar, se adaptar, porque não é a mesma coisa que ela vivenciou naquilo que ela desenvolveu anteriormente. Então, essas adequações vão até mesmo, pessoal, nessa descontração que a gente tem que estar fazendo. A gente sabe, como estávamos de forma normal antes da pandemia, as rotinas nossas dentro da empresa, de forma presencial, elas tinham fluxos de desenvolvimento, algumas vezes puxado, outros nem tanto, mas dentro disso, pessoal, dependendo também de situações das mais adversas que pudessem estar acontecendo, prazos e alguma coisa assim, você se adaptava dentro dessa realidade, com um fluxo maior de trabalho, uma dedicação maior, ou muitas vezes mais tranquilo. Hoje em dia, com essa nova realidade, com essa pandemia, o profissional também tem que se ajustar e se adequar a tudo isso. Pessoal, agora eu vou passar para a Kátia, ela fazer alguma ponderação, alguma coisa, e para a gente abrir para algumas outras perguntas aí que vocês queiram estar fazendo, falando alguma coisa nesse sentido, e deixar aberto aí para algumas discussões. E só para vocês entenderem, pessoal, está bem claro, o perfil hoje do profissional, dentro da pandemia e pós-pandemia, ele tem que se adequar, ele tem que ter flexibilidade, ele tem que ter atualização, ele tem que ter, pessoal, ensino superior, ele tem que ter pós-graduação. Muitas vezes ele fez uma graduação e se faz necessário uma outra graduação, sem problema, ele faz uma outra graduação e depois uma especialização. Outras situações, eu fiz a graduação e fiz a pós, eu não vou fazer outra graduação, não tem nada a ver. Eu só vou dar um exemplo, só para a gente deixar aberto para vocês. Eu já tinha o meu mestrado e o meu doutorado, então, quando eu concluí já o meu doutorado, estava concluindo em 2012, e eu sempre quis me formar em engenharia. Eu ingressei novamente na graduação em engenharia. Por ter outras graduações, eu não eliminei várias disciplinas,
mas eu não eliminei o período de conclusão. Fiz durante 5 anos de engenharia de produção, que era algo que eu queria, desde muito jovem. Na época não deu, mas hoje eu acabei, o ano passado, faz 1 ano que eu tenho formação em engenharia de produção também. Então, quer dizer, não é só porque eu tinha já pós, ou mestrado e doutorado, que eu não pude cursar uma outra pós-graduação. Então, acho que isso que é o mais importante, pessoal, para vocês, para que vocês tenham esse foco. Olha, eu quero realmente estudar, me atualizar, não importa o tempo, pessoal. Eu já acabei, já foi muito tempo que eu não estou estudando, eu voltar de novo para a graduação, qual é o problema? A vida passa muito rápido, pessoal. Então, a gente tem que se adequar dentro dessa realidade. O que o João está perguntando? Como será depois da pandemia acabar? Os processos continuarão a ser trabalhados como hoje ou terá mais e mais mudanças? Olha, João, eu falo para você, dentro dessa realidade, eu falo uma coisa para vocês aí, dentro disso. A cada situação, cada empresa vai ter que se adequar dentro disso. Então, o profissional que vão ter que se adequar a essa nova realidade. Mudanças vão acontecer sempre. E depois da pandemia também. Por quê? Primeiramente, João, as empresas se adequaram na sua linha de produção, na contratação de profissionais, que a gente comentou aí, até de forma virtual. Então, ela se adequou para começar a produzir, para começar a distribuir, para contratar pessoas, para atender novos mercados, flexibilizou sua linha de produção. Com certeza, no pós-pandemia, as empresas vão estar, eu tenho certeza, é uma opinião minha, que a partir do ano que vem, quando tiver tudo ok, o Brasil e outros países têm tudo para ter um desempenho na economia, na balança comercial, assim, absurdo. Porque passar por uma situação dessa, quem sobreviveu, as empresas principalmente, que sobreviveram a essa situação, tem tudo para realmente ser grandes empresas de referências mundiais. E aí que está, pessoal. O profissional, vocês que estão se capacitando, que estão estudando, aqueles que já fizeram uma graduação, não parem, façam uma pós, uma outra graduação, tenham sempre o conhecimento como foco principal. Podem ter certeza, vocês terão uma visão assim, profissional diferente da que vocês têm hoje. E as empresas também, quando forem fazer uma entrevista, verificam, olha, ele acabou a faculdade, dá um exemplo, Paulo, ele acabou a faculdade aqui, depois de um tempo trabalhou tanto tempo na empresa, saiu, agora ele está indo para uma outra empresa. Mas durante a pandemia, o que ele fez? Ele parou também, junto com a pandemia? O que ele fez de novo? Ou então, durante o período, ele continuou estudando ou não? Pessoal, isso é analisado pelos profissionais de RH. O que você fez durante um determinado período? Você parou no tempo? Então, como eu disse, eu tenho 58 anos, estudei muito e não me arrependo de absolutamente nada, pessoal. Isso só adquiriu conhecimentos para mim, para poder estar passando isso para vocês. A minha função como diretor de uma instituição pública, trabalhei em muitas instituições particulares, ainda trabalho também. Tudo isso, pessoal, só deu certo, graças a Deus, a minha dedicação naquilo que eu faço, estudar bastante, não ter, assim, questões, eu já fiz esse curso, porque não, dentro da realidade, qual que é a tendência hoje do mercado? Mas pessoal, sempre gostei da área de logística. Quando eu fiz o meu curso de logística, a graduação, eu já tinha outras formações. Eu fiz porque é uma coisa que eu queria fazer. Aí depois eu vi, poxa, eu podia fazer engenharia de produção para poder estar alinhando isso. Isso só me trouxe benefícios para avaliar cursos superiores dentro do Conselho Estadual de Educação e pelo governo, e pelo Ministério da Educação também. E também conhecer a realidade dos cursos dentro do país. E também, por eu trabalhar nessa área acadêmica, escrever artigos e tudo, isso me ajudou bastante. Então, pessoal, eu fiz daquela minha realidade constantemente a atualização. Me atualizo sempre, sem dúvida nenhuma, e não vou parar. Tão cedo eu não vou parar. Algum outro exemplo, o Enzo falando, agora alguns ramos viram que tem uma melhora nas vendas, pois com a internet atingiram um público maior. Sem dúvida nenhuma. Eu acho assim, Enzo, aquelas empresas que não se utilizavam da internet começaram a utilizar. Você viu alguns exemplos que a gente vê na TV, as pessoas se reinventaram, acabaram utilizando a tecnologia como principal aliado do seu trabalho. Quando que nós imaginávamos determinados segmentos, pessoas com lojinha e tudo mais, começou a utilizar as redes sociais para poder vender seu produto, para poder divulgar o seu produto. Né? Realmente isso, a tecnologia, a internet, ela veio ajudar muito mais ainda. Tem várias redes sociais aí que ajudam bastante. A Cida já trabalha há 7 anos em home office, em uma companhia de seguros, e o curso de marketing da FAEP, e pretendo continuar outros cursos.
segui o que está sendo falado, recebi um feedback da empresa, pois parei no tempo e não estudava. A realidade que eu acabei de dizer, você tem que estudar, seja de forma presencial ou à distância, e falo para vocês, tem muitos cursos na modalidade EAD, já na plataforma de ensino à distância, muito bons, viu, pessoal? Isso tem mesmo. Então, acho que vocês têm que pensar dessa forma, sempre se atualizar. Se você tem o seu histórico, o seu currículo, trabalhou tanto tempo na empresa, mesmo na empresa, o que você só ficou naquela função? Você não fez nenhum outro curso? Você não fez um outro curso de Excel? Eu trabalho na área de finanças. Ok, faz novamente um curso da HP12C, só para te atualizar. Faz outro curso na área de finanças, análise de balanços, alguma coisa nesse sentido, para aumentar o seu leque de atuação. E o seu currículo também ficar assim com upgrade. Quer dizer, você, o analista, quando for analisar o seu currículo, vai verificar que você não ficou parado no tempo, você se atualizou, você fez outros cursos dentro do ramo de atividade que você está atuando, sem dúvida nenhuma. A Cida falando, tem que estudar e as oportunidades estão aí para que possamos atualizar. Perfeita a sua tese, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Estudar, sem dúvida nenhuma, é essencial. Nunca é tarde para estudar. Ah, mas eu tô... Vou dar um exemplo. Com tantos anos, um exemplo. Quando eu fiz o meu mestrado, pessoal, em 2005, 2006, na minha sala, na época, eu tinha um amigo meu até hoje, que na época ele tinha 63 anos. 63 anos fazendo mestrado, há muito tempo atrás. Há 10, 15 anos atrás. Então, quer dizer, não tem mais limite, pessoal, de idade para estudar. Não existe mais isso. Então, hoje você tem que estudar sempre. Eu tenho 58 anos e ainda quero estudar mais. Quero muito mais aí, até quando Deus me der vida e força. Então, não tem período de validade. Não, vou estudar até os 50, depois, vou ficar junto com a molecada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você acaba trocando experiência junto com eles. Isso é ótimo. Tem que pensar dessa forma mesmo. Joia, pessoal? Kátia, deixa eu à vontade para você. Ok, professor. Toma uma água enquanto a Evelyn dá um recadinho para vocês. Tá joia. Obrigado. Oi, pessoal, boa noite. Sou a consultora Evelyn e faço parte do setor central de relacionamento da faculdade FAEP e vou falar um pouquinho da faculdade para vocês. Nossa faculdade está localizada aqui em São Paulo. Temos cursos de graduação na modalidade presencial e EAD. Os nossos cursos são nota 4 no MEC. E para quem possui uma formação, também temos cursos de pós-graduação, segunda licenciatura, MBA, e temos cursos gratuitos também para quem se interessar. Irei disponibilizar no chat os links referentes aos nossos cursos e o meu contato de WhatsApp. Caso tenha interesse ou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Agradeço a atenção e boa live para todos. Ó, gente, veio em boa hora, hein, Evelyn? Parabéns, viu? Obrigada. Então, pessoal, todos que estão aí na live, olha as oportunidades que vocês têm agora. Sem dúvida nenhuma, é estudar. Oportunidade vocês têm aí. A faculdade, a FAEP, está dando essa oportunidade para vocês. Nesse momento, estudem, pessoal. Entre, estudem um curso, eu me identifico. Qual que é a tendência hoje? Eu quero fazer um curso de marketing, eu estou trabalhando nessa área. Eu quero fazer um outro curso na área de finanças. A oportunidade é que nunca vai faltar para vocês. Então, não deixem de perder essa oportunidade que a FAEP está disponibilizando para vocês. Gente, se vocês querem fazer mais alguma pergunta para o professor, esse é o momento. É só colocar aí no chat que a gente já passa para ele. Aproveitem, hein? Aproveita aí, gente. Estou à disposição de vocês. O Sávio que me indicou, Sávio, alguma pergunta, Sávio? O Santos. É porque eu tenho a caneca aqui, que eu sempre tomo minha água aqui, com a canequinha do Santos. Então, por isso. Mais alguma pergunta, gente? Bom, pessoal, dentro disso, Kátia, eu quero só agradecer aí a atenção de todos vocês, pela atenção, todos vocês que estão aqui, a FAEP, sem dúvida nenhuma, de ter proporcionado essa possibilidade de estar falando com todos vocês, essa troca de experiência, sem dúvida nenhuma, mas a realidade, a tendência do mercado é uma só, pessoal, atualizações. O profissional do mercado, pós-pandemia, a análise da empresa que vai te contratar, dentro das tendências, ela quer saber o que você fez nesse período.
Você estudou, continuou, você se atualizou? Isso é importante a gente ter essa visão também, tá? Dentro disso aí, obrigado, Patrícia, a Kátia também. Já que o senhor é de logística, o que podemos esperar das mudanças na área pós-pandemia? Kátia, a logística hoje, ela está presente em qualquer segmento do mercado. Por quê? As empresas, cada vez mais, elas buscam focar naquilo que elas sabem fazer, produzir. Então, vocês vão dar um exemplo bem simples. Vocês imaginam uma montadora, se ela tivesse que se preocupar em abastecer a sua linha de produção, com banco, cinto de segurança, pneu, roda e tudo. Não, as montadoras elas têm que se preocupar em desenvolver novos modelos com recursos tecnológicos, confortabilidade e ter uma estrutura logística que abasteça a sua linha de produção, dentro do prazo certo, just in time, como se fala, sem, em momento algum, você ter sobras dentro desse processo. Então, cada empresa ela tem dentro da sua realidade. E hoje, na pandemia, ficou muito mais claro isso, né? Essa realidade, porque as empresas elas se viram na necessidade, dentro disso, de ter que se adequar a tudo isso e continuar vendendo. E como que elas vão poder vender? De que forma? Ter suporte logístico para que isso aconteça. Então, a logística está presente em todos os segmentos. Todo mundo produz, e para você produzir, você tem que ter uma estrutura logística que vai buscar o insumo, a matéria-prima, lá no fornecedor, coloca na linha de produção, o produto se torna um produto acabado, a logística vem, pega esse produto acabado, ou distribui, vai para o centro de distribuição, ou entrega direto para o seu cliente. Então, quem produz não é quem vai entregar é a logística. Então, tem que ter essa estrutura para que isso, né? Então, hoje, dentro dessa realidade, Kátia, a logística, ela surgiu como um terceiro, para que as empresas saibam, olha, o seu segmento é esse, a logística, ela está aqui. E mesmo assim, dentro dessa realidade, um operador logístico, o objetivo principal dele, cada vez mais buscar ter portfólio, ou seja, opções de trabalho para poder atender a sua demanda. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu fiz tanto mestrado e doutorado, eu fiz na área de logística. Então, eu detectei, no primeiro momento, tanto no mestrado e doutorado, que nós tínhamos vários operadores logísticos no país que ofereciam, tinham segmentos exclusivos e que atendiam as empresas nos mais diversos setores. E quando ela não tinha todo o expertise, todo o conhecimento daquele segmento, ela contratava, ou seja, terceirizava a parte. Então, vamos dizer assim, um termo que foi usado durante muito tempo, a quarteirização. Então, o terceiro contrata um outro prestador de serviço para atender o seu primeiro cliente lá na ponta. Então, os operadores logísticos, eles se adaptam em todo esse segmento. E hoje você tem operador logístico para todo ramo de atividade, até a logística promocional, ou seja, são operadores logísticos que têm por função colocar banners, standers e outros objetos de divulgação de determinado produto ou de um serviço em lojas, em shoppings e tudo mais. Então, são operadores que eles vão, disponibilizam até com mão de obra especializada, quando tem degustação, alguma coisa assim, alocam esses profissionais durante aquele período, depois eles tiram todos aqueles produtos de lá e voltam para o seu centro de distribuição. Então, você tem todo segmento. Hoje, você imagina as empresas de medicamento. Né? Como é que eu vou distribuir remédio para fazer a cobertura nacional? É um operador logístico que faz isso. Nas montadoras, como eu falei, a mesma coisa. Como é que eu vou fazer toda a distribuição de tudo isso? Então, hoje a logística é uma realidade. Ela já é um terceiro para poder atender as empresas, dentro de cada um dos seus segmentos, para poder fazer com que a empresa, cada vez mais, ela tenha foco naquilo que ela sabe desenvolver, né? No seu segmento de mercado, no seu core business, como a gente fala. Isso já é uma realidade. Professor, boa noite. O que você recomenda para as pessoas que não conseguiram fazer estágio durante o curso, que eu sou de recursos humanos, para conseguir entrar no mercado de trabalho? Vamos lá. Jennifer, já é uma prática comum também você fazer o estágio não remunerado. Então, você pode estar atuando dentro da empresa, sem remuneração nenhuma, mas o estágio ele é formalizado, você exerce algumas horas do dia dentro daquela empresa, você trabalha na área de recursos humanos. Dentro de uma empresa de recursos humanos, você disponibiliza dentro do contrato de estágio, direitinho, sem remuneração,
um determinado horário do dia, ou durante algumas semanas, um período das horas de estágio, onde você vai estar atuando para estar atendendo às necessidades lá da empresa, ou seja, você vai estar conhecendo, vai estar vivenciando a área que você atua. Vou dar um exemplo aí de RH. Então, isso já existe. Tá? Então, existe a possibilidade desse estágio aí não remunerado, não é voluntário, é estágio não remunerado. O estágio acontece, ele é assinado, mas é bem claro entre as partes de que você não vai ter nenhuma remuneração por isso. Mas hoje, viu, Jennifer, prefeituras, não sei que cidade que você mora, mas algumas prefeituras, elas facilitam isso, né? O estágio, a pessoa possa fazer estágio com uma bolsa menor do que o estágio, dependendo do valor que tivesse no mercado, vamos supor que o estágio é R$1.000, R$1.200 de estágio, né? Uma média de mercado, vamos dizer assim, que se fosse um estágio menor de R$500, R$600, para você estar trabalhando 6 horas, ou até menos do que isso, de 4 a 6 horas, num determinado setor da prefeitura, tudo legalizado, tudo certinho, para que você possa concluir e atender a necessidade no procedimento do estágio do seu curso. Entendeu? Mas isso já existe, esse tipo de estágio. Tá bom? Eu sou de São Paulo mesmo, eu estudo na FAEP. Ah, legal, legal. Então, tenta ver isso, viu, gente? Até mesmo no CIE, NUB, esses locais aí, esses órgãos que articulam essa parte, essa intermediação de estágio, eles podem nesse sentido, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo, Kátia? Tudo bem, então, professor. Muito obrigada pela participação do senhor. Eu me sinto muito honrada com a sua presença. Espero que possamos nos encontrar novamente, de preferência na modalidade presencial, que o senhor possa aí nos conhecer como que é a nossa instituição. Agradeço a todos por terem participado e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado, viu, Kátia? Obrigado a todos os que fizeram pergunta. Obrigado a Nura, Jennifer, a Elisângela, Luiz, todos aqui que estão, João. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E pode ter certeza, Kátia, voltando ao normal, me chame, com certeza eu vou conhecer a sua instituição de forma presencial. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada e boa noite.